pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Isso aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar de temas importantes e relevantes para a nossa área de engenharia e construção civil. Primeiramente, claro, gostaria de agradecer aí aos nossos patrocinadores que possibilitam manter o nosso canal no ar e continuar trazendo aí conteúdo de qualidade para todos vocês. Quem são eles, Gi? Isso aí, o nosso muito obrigado à Procrio, à Suprema, à Soncine, ao IDD e ao Imper Solutions. Olha, já tô errando aí, caramba. Daqui a pouco a lista fica grande, aí você vai ter que... então, eu vou ter que imprimir aqui, igual a gente faz com os currículos. É isso aí, muito obrigada, pessoal, pelo apoio e pela colaboração sempre. Bom, hoje nós vamos falar de um tema, né, que muitas vezes surgiu aí nos nossos episódios anteriores como um ponto importante, né, para as nossas edificações. A gente já falou de durabilidade, de saúde das edificações, de garantias. E hoje vamos falar de manutenção, pessoal. Um item extremamente importante para preservar, né, o patrimônio e a saúde das nossas edificações. Hoje a gente vai falar de manutenção em edificações habitacionais. Trouxemos, claro, hoje é uma mulher, né? Que legal, estamos numa mesa de mulheres aí. Claro, com uma profissional de peso para falar desse assunto. Mas uma coisa bem legal que você citou, fazendo um parênteses antes de apresentar a nossa convidada, é que eu acredito que em todos os episódios a gente falou sobre isso. Que de são manutenção. As manutenções. Verdade. Em todo episódio a gente cita... Sempre tá atrelado, cita a manutenção porque é um tema muito importante, né? E a gente precisa começar a colocar essa palavra no nosso dia a dia. Com certeza. Né? Então eu vou apresentar aqui a nossa convidada, pessoal. O currículo dela é extenso, mas eu fiz um resuminho aqui para deixar ela falar mais, tá bom? Bom, ela é engenheira civil, ela é mestre em habitação pelo IPT. O IDD, ó, o IDD ele aparece em todas aqui, gente. IDD, vocês são sensacionais. Os profissionais de peso, né? Tudo com IDD no currículo. E ela é especialista em patologia pelo IDD. E ela tem atuação na área desde 1994. Poucos anos, né, de atuação, pouca A experiência. gente não gosta de falar a idade, né? Então vamos suprimir aqui a brincadeira. Então, seja bem-vinda, Kelly. Seja muito bem-vinda ao podcast. Bem-vinda, Kelly. Que prazer, que honra ter você aqui conosco. Meninas, é um prazer. Estava ansiosa para vir fazer o podcast das Engenheiras Notáveis. Primeiro, parabéns pelo trabalho, pelos episódios técnicos com profissionais diferenciados que agrega muito na nossa área. E isso é importante para a gente ter, para conscientizar que a boa técnica e uma engenharia de qualidade é importante. Então, eu quero parabenizá-las, porque obrigada. É uma honra estar aqui. Eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. E vamos lá, né? Vamos falar de manutenção? Vamos falar dos prédios, vamos falar das nossas obras. Isso aí. E, é que nem a gente falou, a gente sempre fala, essa palavra ela teria que estar no dia a dia dos engenheiros. É isso mesmo. Então, Kelly, mas antes de a gente entrar na manutenção em si, conta pra nós aí, como que você caiu na engenharia civil aí? Foi de paraquedas ou era algo planejado? Especificamente nessa parte de manutenção, como que você foi como foi o caminho, né? Como foi seu 1900 caminho? E bolinha, começou assim. Conta um pouco da sua história pra nós. Vamos lá. Eu comecei a engenharia no ano de 1994. E logo na sequência eu comecei a fazer estágio numa construtora. Então, no primeiro semestre, segundo semestre já de engenharia, eu já entrei numa construtora. E essa construtora eu trabalhei lá durante 23 anos. Nossa, que legal. Então, foi lá que teve toda a minha base técnica, toda a minha expertise, tanto na área da engenharia quanto assistência técnica e suprimentos. Então, eu tive um plano de carreira dentro da construtora, né? Isso é muito bom. É diferente. A gente consegue ver obras, depois analisar os problemas das obras e depois eu fui para o departamento de suprimentos. No final da minha carreira na construtora, eu estava no departamento de suprimentos. Então, a gente consegue entender melhor os materiais e as utilidades dos materiais. Então, toda a área da engenharia, ela precisa ter
pessoas responsáveis. Sim. Então, você começa desde a base. Se você não tem uma boa base, você não exerce sua função corretamente. É verdade. Então, as pessoas falam, mas suprimentos, o que tem a ver com engenharia? Muito. Tudo. Você comprar um material que está especificado errado num projeto interfere na assistência técnica Com certeza. e no desempenho da construção. Com certeza. Então, isso tudo veio de berço, né? Então, eu comecei da maneira certa, fazendo estágio, passo a passo, com paciência, estudando. Sempre estudei. Mesmo trabalhando numa construtora que, teoricamente, a gente se sente estável no trabalho, no seu emprego, você precisa estudar. Sim. Então, eu nunca parei de estudar. Então, sempre fui desafiada a estudar. Então, desde 1994, eu estou nessa área. Me formei no ano de 2001. E aí, quando eu me formei, o dono dessa construtora me chamou, falando que estava com um problema no departamento de assistência técnica e precisava que eu entrasse para atender todas as demandas. E aí eu falei assim, olha, eu sou muito sincera, né, gente? Então, Tem que ser. aqui vocês vão ver só a verdade. Eu sou assim, transparente. Aí eu falei para ele, tudo bem, mas eu não sei nada sobre isso. Aí ele falou assim, tá, então vai estudar. E para achar um curso de patologia na construção civil? Verdade. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Foi um sacrifício. Eu comecei a estudar, ler livro, para poder entender. Do assunto, né? Fiz um curso muito legal, que é até uma oportunidade de contar aqui. Nunca falei isso em lugar nenhum. Eu fiz um curso num lugar que chamava Câmara dos Arquitetos, que foi 64 horas de patologia. Que legal. 64 horas. Lógico, né? Na época era presencial, né? Presencial. Mas olha só, quem eram os professores? Antônio Carmona. Nossa. Só fera. Granato. O Springer. Quem mais? O Hércio Thomas. Nossa, Caramba. só fera da patologia. Tinha uma professora que era de tintas, que era uma japonesa, eu não lembro o nome dela. Então, só tinha gente top. Muito legal. 64 horas. Então, foi nesse curso que eu comecei a procurar de todas as formas para poder estudar. E foi nesse curso que eu consegui ter os primeiros passos na patologia. Começou bem, né? Com esses feras aí. né? Pergunta que não quer calar. Ainda existe esse curso? Não existe. Porque pena. Esse curso, na nossa turma, acho que tinha 12 pessoas. Caramba. Só 12 pessoas. Eu ainda insisti com uma amiga minha e fazer comigo. Eu falei assim, não, vamos comigo, porque acho que vai ser legal, né? E aí ela topou e foi. Mas as pessoas, na época, reclamavam da distância, reclamavam do custo, reclamavam de ir à noite. Então, todas as reclamações que as pessoas fazem no dia a dia, né? E aí, só teve uma turma, se eu não me engano. A segunda turma não formou. Puxa, que triste. pena, hein? Foi. Até seria legal um dia perguntar para os professores da época que estavam. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou perguntar para eles por que não formou turma, tal, para tentar investigar melhor. Mas foi a minha base, então a minha base foi com os melhores do mercado. Com certeza, Sim. começou super bem, né? Comecei bem. E aí, depois disso, fui para pós-graduação no IDD, fiz a pós no IDD. E aí, da pós no IDD, que me motivou para a parte... O Deluca, o Dyer, eles incentivam a gente na área acadêmica. Sempre. E aí, de pesquisadora. Sim. Sim. Então, eu senti um gostinho de ser uma cientista. E foi na pós que eles me deram esse gostinho para seguir em frente. Foi lá que eu comecei a desenvolver um trabalho bem legal, que é ruído em tubulações de esgoto. Nossa, que legal. Começou no seu TCC? Começando no TCC. Nossa, que da hora, hein? Muito legal. TCC. É legal. IDD formando cientistas. Profissionais, começou no TCC. pesquisadores. Isso é Então, legal. foi muito legal. A gente entrou, o Deluca era o meu orientador, ele entrou na onda e falou, vamos em frente, vamos fazer isso. Então, eu comecei aí. E aí, depois do IDD, fui para o mestrado.
no IPT, seguindo a minha Essa linha linha de de pesquisa. raciocínio de pesquisa, e aí realmente fiz a minha dissertação com um trabalho específico de ruído em tubulação de esgoto, aí com normas, com os ensaios, Que legal. e aí me aprofundei. E agora, a novidade que eu vou contar para vocês também de primeira mão. Olha quanta Cheia coisa de novidade, inédita. pessoal. Eu vim aqui pra isso, Isso né? aí. Eu vim aqui para isso. Oh, E agora eu vou começar o doutorado. Nossa, que Oh, legal. legal. Parabéns, Parabéns. parabéns, parabéns. Muito E agora bom. eu vou começar o doutorado, eu já tô numa linha de pesquisa. Vai seguir a mesma ou não? Vai mudar um Eu pouquinho? vou mudar para o concreto, Ah, legal. mas voltado também para a parte de desempenho. Ah, E bacana. é um trabalho ainda que eu não posso divulgar, depois eu Sim. venho aqui e conto para vocês. Com certeza. Claro. Porque é um trabalho que vai ser inovador no mercado, porque eu sou cientista. Isso aí, isso aí. Pega as dicas, pessoal. Parabéns, Kelly, parabéns. São Parabéns. poucos aí que chegam, né? Passar pelo mestrado já são para poucos, então chegar no nível de doutorado, Vou parabéns começar, aí pela. calma. Vamos Não, mas parabéns pela Entrar é garra. fácil. É É. dura Entrar sair, é né? fácil, sair é difícil. Não, mas São noites sem dormir, É. são o primeiro passo você já deu, Exatamente. né? à Então, vontade, né? Exatamente. então, o importante é isso, é É. começar. É. Né? Depois a gente vê como que a gente faz pra terminar. É, isso mesmo. um passo de cada vez, É, né? é, Um passo isso de cada mesmo. vez. Mas parabéns, muito legal. Parabéns. bom. E mesmo. outra coisa, eu fiz o curso o Master Internacional com o IDD esse ano. Ah, eu vi que Eu vocês vi foram, que também. legal. É, de bem legal. ensaios, De né? ensaios, Na na parte parte bacana de ensaios na área da patologia, para a gente entender melhor como fazer as análises dos problemas das obras. Sim. Então, a gente não pode ser superficial. Com certeza. Tem que ser especialista, né? Tem Kelly? que ser, não tem especialista. como. Você tem que ser Então, especialista. para você ser especialista, o que a gente tem que fazer? Tem que estudar. Estuda. Só Tem que estudar, né? Estudar, E muito. estudar. Ela estuda, menino. É o que a gente fala. Eu acho que para qualquer profissão, né, pessoal? Mas nós aqui, obviamente, engenheiros, a gente fala, cara, fez engenharia, se formou, né? Tem muita gente que tá lá na graduação, meu Deus, não tô aguentando, não vejo a hora de pegar meu diploma. Gente, é só o começo. O engenheiro não pode parar de estudar, não pode. É o mesmo. que a Kelly colocou aqui. Se você parar, você vai ficar obsoleto, né? Vai. Você vai ficar desatualizado, porque o mercado tá assim, ó. Se a gente Dinâmico. se a gente pegar o tempo, né, da pandemia, por exemplo, 2, 3 anos, o que evoluiu de informação, o que explodiu, né, de informação só durante esse período, cara, se a gente for ficar lá só naquilo que, do que eu vi na faculdade, esquece. E tá muito rápido e dinâmico, né? Muito dinâmico. Tá cada vez mais rápido. Agora, com, né, pós-pandemia, muitas questões online, cursos, nível de informação. É o que a gente sempre fala, tem muita informação, mas ao mesmo tempo, assim, que a gente tem informações muito boas, também tem informação que, meu Deus do céu, né? Algumas coisas que a gente vê na internet que você fala, cara... Então, é por isso que é importante estudar, pra gente conseguir filtrar, né? Filtrar, ver o que é bom, o que não é. Pô, isso aqui é legal pra eu usar no meu dia a dia, praticar, vou ver que tal profissional é especialista, vou atrás, né? Vou ver curso, vou ver mentoria. E tem que seguir assim, senão a gente fica pra trás, né, É Kelly? isso mesmo. Eu vejo, falando só um pouquinho rapidamente sobre isso, as pessoas mandam currículos porque estão desempregados e são engenheiros da minha faixa etária. Só que aí quando você olha o currículo da pessoa, a pessoa só trabalhou em obra. E aí você olha e você fala assim, eu não posso chamar essa pessoa para trabalhar, porque ela não sabe fazer, ela não se especializou. Ela não tem um curso extracurricular. Então, isso são os mais antigos. Aí, os atuais. Quando você vai mais contratar jovens, né? uma pessoa para ensinar, né? Porque a gente tem a função de ensinar. Sim, Exato. Eu fui ensinada, então eu gosto de ensinar. eu também. E aí, você recebe um currículo falando que a pessoa é especialista ela tem conhecimentos avançados em informática. Instagram e Facebook. Oi? Aí você fala, pelo amor de Deus, eu preciso de um Excel avançado. Você quer Vai fazer planilha, programar planilha. Eu preciso de um AutoCAD básico, exato, entendeu? Mas exatamente. não o Instagram avançado. Porque você trabalha na área da engenharia. Você não trabalha com marketing. Cada um no seu quadrado. Nossa, isso que você falou pra mim
é fundamental. Hoje você vê muita gente colocando até em anúncio de emprego, assim, experiência ou skills lá, né? Que coloca avançado em Instagram e redes sociais. Cara, como que você quer contratar alguém técnico que tem aí como... me lembra a palavra, por favor. Habilidades. Experiência, capacidade, vontade de isso, aprender. Nem Com precisa o ter... Instagram, Então, assim, fica a dica para os nossos ouvintes, Claro. né? Com certeza. Nós, quem escuta as engenheiras notáveis, são técnicos. Exatamente. E técnicos desde a base, desde a informação, até os técnicos mais avançados. sim, com certeza. Independente disso, nós somos técnicos. Nós não trabalhamos em outra área. Nós não trabalhamos com marketing. Exatamente, E Kelly. publicidade. Sim. Então, pra gente mexer no Instagram é o de menos. Falou tudo. A gente faz humanizado o nosso Instagram. Exatamente. Exato. O meu Instagram é humanizado. Exatamente. Sou eu que faço, sou eu que mexo, sou eu que respondo. Exatamente. Porque é uma rede social pessoal. A gente quer informações técnicas. Então, a ideia nossa é compartilhar conhecimento técnico. Boas práticas de engenharia. A gente não quer ganhar like. Não é essa a ideia. Seguidores, não eu quero é esse o objetivo. Quero ganhar, como diz a moçada aí hoje, quero ganhar biscoito, quero biscoito. Não é isso, né? A gente quer falar de técnica. Vamos lá. Isso é importante. Por isso que a gente tá aqui. Isso aí. Pessoal, Nossa tá produção vendo? foi longa, mas foi produtiva. Com certeza. Tá vendo aí? Ó? Isso aí, pessoal. Bom, e entrando aí no nosso tema, né, da nossa pauta, claro, a parte de manutenção das edificações. Nós já falamos muitas vezes, né, pessoal, do quão importante é esse processo, né, vinculado principalmente aí, né, a gente vai focar nas edificações habitacionais, mas a gente sabe que qualquer edificação, né, ela precisa ter a manutenção, os processos de manutenção, os períodos de manutenção, porque nada é eterno, né? O próprio Emílio trouxe muitas analogias aí interessantes, inclusive com a vida humana, né? A gente não é eterno e se a gente não faz a nossa manutenção, os nossos check-ups, as nossas análises, né, periodicamente, a gente também, né, tem uma expectativa de vida e pode encurtá-la, né, a partir do momento que você não faz a sua manutenção. E não é diferente com as nossas edificações. Bom, entrando um pouquinho aqui no tema, o que assim, a gente tá no mercado já há algum tempo, e o que a gente observa no Brasil, né, Kelly? Que é cultural as pessoas não se preocuparem com as manutenções preventivas, mas sim com as corretivas. Né? Já tá aparecendo a infiltração, já deu um problema de destacamento do concreto, eu já tô vendo ali a armadura corroída, aí que as pessoas vão pensar, nossa, né, mais indo na linha dos leigos, a parte de condomínio, os síndicos que às vezes não tem tanto domínio do assunto, fala, nossa, acho que a gente vai precisar fazer alguma coisa, mas quando a edificação já dá um sinal que tá doente, né, que tem alguma coisa errada ali, se preocupam mais com a manutenção corretiva do que com a preventiva. Com a vigência da NBR 15575, a partir de 2013, a norma de desempenho ela amarrou muito a questão da expectativa de vida útil com as manutenções. Vai falar, vai ter uma vida útil que vai ser projetada, né? E depois vai ser ou não a vida útil real, dependendo dos processos e períodos de manutenção. Então, acredito que isso, de lá para cá, pelo menos a tendência seria mudar. Você que está nesse mercado, que está mais aí no dia a dia, nessa parte de manutenção, isso aconteceu? A norma de desempenho ela começou a ser estudada e montada desde 2009. E aí foi validada no ano de 2013. Nesse período de 2013 para cá, muitas coisas melhoraram. Por quê? Porque as construtoras perceberam que elas iam ter problemas, mas as construtoras. Agora, a parte do usuário não se conscientizou. Por quê? Porque eles são leigos. Então, hoje nós temos no mercado, a minha empresa trabalha bastante com a parte condominial, nós trabalhamos para algumas administradoras em São Paulo, então a gente tem uma gama grande de clientes. Mas, o que melhorou de uns anos para cá, de uns 3, 4 anos para cá, foram os síndicos profissionais. Os síndicos profissionais, eles tiveram uma consciência maior
da responsabilidade de cuidar do bem. Por quê? Porque ele foi contratado para manter o bem. Agora, quando é um síndico orgânico, ele é totalmente leigo, ele não entende. E isso a gente passa no nosso dia a dia. No meu prédio, por exemplo, são sempre os próprios moradores que são os síndicos. Que são os síndicos. E eles executam coisas não conforme, né? Não com a conforme, não técnica. com a boa técnica, né? Mas isso é porque são leigos. Então, hoje em dia, a gente percebe que tem uma movimentação maior de instituições que fazem palestras para conscientizar os síndicos. Tem uma revista que eu sou colunista, não sei se pode falar. Claro. Pode. Eu sou colunista da Direcional Condomínios. Que legal. E ela é uma revista técnica que ela traz bastante coisa, matérias técnicas para poder desenvolver essa parte nos síndicos e explicar por que você tem que cuidar das suas bombas, por que você tem que cuidar dos elevadores, qual a inspeção que você tem que fazer na sua fachada, qual é a rotina dessa manutenção. Isso então, é tem uma consciência... Rotina, período, né, Kelly? Tudo. E aí, hoje, quando o condomínio é novo, as pessoas cuidam. Quando o condomínio é antigo, as pessoas deixam para fazer a preventiva. E é o que eu explico para os clientes. Fica mais alto o valor. Então, é melhor você cuidar a longo prazo do que você cuidar na emergência. E além do custo ser maior, muitas vezes pode ser que a intervenção não seja, assim, uma solução definitiva. Né? Então, e as intervenções que a gente percebe no mercado também é a falta de qualificação da mão de obra. Então, nós temos um problema de qualificação como um todo. E a qualificação da mão de obra também está muito ruim. E a gente precisa começar a dar treinamentos para essa classe. Porque são os executores. Então, o pedreiro vai... uma coisa que eu vou dar um exemplo do meu prédio para não expor nenhum cliente, tá? No meu prédio, nós tínhamos uma guarita, e eu vou dar o exemplo porque é um dos patrocinadores. Então, é importante falar dos patrocinadores, tá? Com certeza. A guarita do meu prédio tinha um vazamento. Hoje, eu sou a subsíndica e tem a síndica, que é a minha vizinha. E eu auxilio ela nessa parte. Então, ela falou, Kelly, tem um vazamento na guarita que nunca parou. Aí eu falei, tá, então... Tipo, desde sempre. Exato. Eu falei, eu já vi fazendo a manutenção. E eu faço uma cara, né, assim, eu já vi fazendo essa manutenção. E aí, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer direito? Aí, liguei para Procrio, que eu não conhecia o produto deles, da parte de impermeabilização. Por quê? Porque o pedreiro que foi lá fazer o orçamento, ele falou, vamos aplicar uma manta líquida. Aí eu falei, tá bom. Você quer aplicar uma tinta com resina, tá? Então... deixa que eu vou resolver. E aí, eu liguei para a Procrio e falei, deixa eu testar seu produto? Você me dá um... Aí ele falou, Kelly, eu te mando 1 galão. E aí, eu testei o produto dele. Já está aplicado há 2 anos. Sem problemas. Sem problemas. Mas aí, quanto que eu tirei de camada das diversas camadas que tinha em cima da laje? isso aqui, ó, de camada. Isso camadas em cima muito. de camadas. O que acontece? Por que eu quis dar esse exemplo? Porque a estrutura foi calculada para um certo peso. Com certeza. O que eu estava fazendo? O que o meu condomínio estava fazendo? Aumentando a sobrecarga. Aumentando a sobrecarga. Só sobrepeso na laje. Só sobrepeso. E aí as pessoas ficam preocupadas quando vai fazer um enchimento e nivelar o terraço. Fala assim, tá, mas se você vai usar material leve, o que você vai fazer? E os outros pontos? E a laje de cobertura, que eles vão fazendo camadas em cima de camadas? E sabe o que eu... Vocês estão entendendo? Sim. Por isso que eu quis dar esse exemplo. Por quê? Porque você está sobrecarregando sua estrutura. E muitas vezes um produto, ele fala assim, não, mas funcionou super bem. Funciona por 3 meses. Ele tá ali aderido, bem bonitinho. Sim. Só que essas camadas, elas trabalham diferentes. E aí vão descolando uma da outra. Eu vejo muito isso lá na questão de voluntariado. Sim. Então é complicado. É isso que eu ia comentar. Até a incompatibilidade de sistemas, né? Cada vez vai lá e põe... esse aqui não deu certo, eu ponho o outro, Põe o outro em cima. E não resolve o problema, gente. Não resolve o problema justamente
com isso que a Kelly comentou, se não tem um técnico por trás, né? Ainda bem que você é a subsíndica lá. Essa gosta de problema. Não é? Você já resolve o Mas eu problema já fui todo. síndica também, viu? Então, Nossa, você gosta de Deus. problema. Você resolve o problema todo dia ainda, né? Trabalha aí na parte Então, do seu assim, condomínio. mas essa é a conscientização. Não adianta o síndico chamar um pedreiro que fala que faz elétrica, hidráulica Exatamente. e civil. Faz de tudo, né? Faz tudo, gente. Eu tenho casos e casos. Tem um caso que eu falo na minha aula do IDD, de patologia e instalações hidráulicas, que é a bomba flutuante. Por quê? A bomba de pressurização estava instalada na laje de cobertura e o proprietário da cobertura reclamava do ruído, porque realmente faz ruído. Então, você precisa ter uma proteção na base para poder não gerar o ruído estrutural ou aéreo no apartamento de baixo. E aí, ela chamou, a cliente chamou um eletricista para resolver o problema dela. O que ele fez? Ele amarrou as bombas. Tipo assim, deixou elas suspensas, assim? Suspensas, porque ele resolveu o problema. Tipo, desconectou da laje, né? Desconectou da laje. Deus amado. A bomba flutuante. Olha o nível da nossa... flutuante. Meu pai do céu. Aí o condomínio ficou enlouquecido, me ligou, falando, Kelly, vai acontecer um desastre, porque essa bomba tá pendurada. Eu falei, não, gente, tem que arrumar, volta tudo. E ele foi bem caprichoso. Aqui não tem como mostrar as fotos, mas depois eu mando as fotos, você coloca até na chamadinha. A gente coloca na edição, vai ficar bom. Porque, gente, é um caos. Então, essa é a conscientização das pessoas. É resolver o problema de cada um. Não. Você tem que pensar na sua edificação como um todo. Exato. Pensa, como você falou na introdução, pensa no corpo humano. É tudo. Então, vamos começar a fazer essa manutenção. Então, hoje em dia, a gente consegue conscientizar os síndicos, os administradores. Por quê? Porque eles estão perdendo as garantias. Aí mexeu no bolso, Aí, quando começa a perder a garantia, você fez essa manutenção? Não, então, desculpa, você perdeu a garantia. Aí, as pessoas começaram a entender a necessidade da manutenção. Legal. E hoje... não é só uma manutenção, você tem que ter um plano de manutenção. Sim. Não adianta você chegar e falar assim, eu fiz a manutenção. Não, você tem que comprovar que você fez. Registrar isso, você né? tem que registrar, você tem que comprovar qual o procedimento que você usou. E a construtora, por sua vez, ela não se preparou, as construtoras não se prepararam para dar todas as instruções que ela tem que dar. Isso era o próximo assunto, até que eu gostaria que você falasse um pouco sobre se... atualmente as construtoras já entregam um manual, né, ou algum documento aí que tenham realmente todas as informações para orientar o condomínio a partir do momento que ele recebe, de quais são os itens que precisam ser feitas as manutenções, quais são os processos, quais são os períodos. Elas entregam hoje esse manual do usuário com essas informações adequadas ou ainda é falho? Como que tá, Kelly? Em São Paulo, são grandes centros, São Paulo, grandes cidades, Curitiba, Rio de Janeiro, sim, capitais, tá? Capitais. Agora, quando você começa a se afastar um pouquinho, as construtoras ainda não têm essa consciência da obrigatoriedade de entregar um manual de uso e operação, que é o manual do proprietário e o manual do síndico, com todas as informações. Também não adianta você falar assim, estrutura. Você tem a estrutura do prédio, você tem a estrutura em concreto armado ou alvenaria estrutural, XYZ é uma breve descrição. Tá, como que eu cuido disso, e como né? eu inspeciono essa estrutura? Sim. Então, é muito fácil falar da parte de hidráulica, é muito fácil falar da parte elétrica. Agora, quando você começa a chegar nos pormenores, os próprios projetistas não estão preparados para isso. Então, como que eu cuido da minha estrutura, do meu concreto? Ele não pode ter fissuras. E quando ele apresentar uma fissura, o que eu faço? Eu faço injeção? Eu vou tratar? Qual é o tratamento adequado?
Então, a 6118, ela tem ela é muito forte, ela tem é uma norma extensa, e é uma norma que tem várias regras e vários posicionamentos. Só que a parte da manutenção, ela não tem um detalhamento interessante. Então, falta isso ainda no Brasil, ter uma norma específica De manutenção. na parte da estrutura. Porque como cuidar? O que fazer? E aí, a gente tem até... Eu leio bastante, né? Então, na 6118, que eu estava lendo um livro que eu comprei no Ibracon, no último Ibracon, o Paulo Helene fala algumas coisas bem interessantes sobre a manutenção. Legal. Só que quem comprou esse livro? É. Quem leu esse livro? Quem compra livro hoje, né? E essa é a maior dificuldade. Quem leu esse livro? Entendeu? Então, assim, falta interesse dos projetistas. Porque os projetistas precisam ler. Sim, com para ele certeza. poder instruir. Existe vida útil de projeto e vida útil. Exatamente. E Como que eu vou fazer a vida útil se igualar ou se aproximar da de projeto, Então, né? Existe essa ligação. Então, e a vida útil de projeto, quando você fala de estrutura, o mínimo da norma de desempenho são 50 anos. É bastante. O máximo, que é mínimo, intermediário e superior. O superior, 75 anos. É bastante? É muito. Não é muito. Por quê? Porque uma casa tem que durar a vida toda. Não é verdade? Então, não é muito. Pensando na nossa vida útil. Pensando né? na Pensando nossa na vida. nossa, Porque você tem uma casa, seus pais, seus avós têm uma É casa, verdade. vai herdar para os filhos, vai herdar para os netos. 50 anos e não dá pros nenhuma bisnetos. geração, né? Exatamente. Então, assim, verdade. Dá mesmo. muito tempo. Mas como que eu cuido? Então, existem muitas regras para... Hidráulica tem bastante. Que você tem que limpar o seu ralo, que você tem que rejuntar o seu... Impermeabilização, que você tem que rejuntar o seu piso para não penetrar água. Tá bom. Mas precisa detalhar. A gente precisa melhorar isso. Precisa. Porque com senão não consegue qualificar. Você vai cuidar da sua estrutura como? Você tem que pensar no leigo. Na pessoa Quem que vai receber na aquela pessoa informação, que recebeu. né? Tem que ser Então, de uma você vai Não falar para pra ele. você, né? Não pensando na engenharia em si, não pensando nos técnicos. Você precisa Não, sim. fazer de uma maneira didática para os leigos saberem como fazer. Exatamente. Então, assim, vai fazer... faça uma injeção, consulte fabricantes que Contrate fazem isso, um isso, engenheiro, isso. um especialista. Um especialista. Não faça a sua manutenção com pedreiro. Porque eu chego em condomínios, em prédios que a gente dá assessoria, que faz a gestão condominial, nós temos esse trabalho também, de assessorar o síndico. Chega lá, o concreto dele tá parecendo um dálmata. Nossa. Um concreto aparente. Você precisa mandar umas fotos dessas pra gente. Exatamente. Aí você fala assim, gente, como que esteticamente isso fica? Qual foi o processo corretivo? Sim. E aí, mesmo quando você vai fazer uma manutenção, porque graças a Deus, eu trabalho com síndicos maravilhosos que pensam realmente Isso na é bom. manutenção e querem melhorar constantemente. Querem fazer um negócio de qualidade, que Querem. seja duradouro. Então, assim, aí eles contratam a nossa empresa para fazer essa gestão de fiscalização de obra e esse gerenciamento, e a gente instrui os executores operários. ali, os É, aplicadores. E aí eles têm operário e aí é legal, porque você chega assim e o operário fala assim, mas eu faço isso há 25 anos. Ah, essa é a frase de Eu lei. sempre fiz Sempre assim. fiz assim, sempre nunca fiz. dei errado. Nunca deu errado. Aí você já voltou no local? Você foi lá ver Nunca como é que voltou, tá hoje? né? Aí teve um condomínio que eu fiquei brava até. Eu falei assim, é o seguinte, se você vai continuar fazendo dessa forma, eu não venho mais aqui. Eu vou encerrar meu contrato. Porque eu não quero o meu nome vinculado com trabalhos sendo executados errados. Nossa, Aí o encarregado ficou tão chateado. Não, desculpa, como que você quer que faça? Eu falei, não, se você acha que você tem essa experiência toda, eu também tenho. O meu trabalho de graduação foi sobre recuperação estrutural. Então, assim, você vem falar de recuperação estrutural comigo, eu também faço isso há 20 e poucos anos. Não vou falar muito a idade, porque senão todo mundo vai ficar sabendo. Mas aí ele pegou e falou, então tá, então como que é pra fazer? Aí eu mostrei, ensinei, você tem que
como que você tem que fazer, você tem que abrir, você tem que... Toda a ferragem tem que ficar exposta, você tem que tratar corretamente. Você não pode deixar pontos que você vai ter fragilidade. Aí ele abriu, quando ele abriu, a ferrugem estava toda atrás do aço, da armadura. Aí eu falei, o senhor tá vendo que tá com ferrugem? Ah, eu não tinha percebido. Eu falei, então tá errado. Aí trata só na frente. O processo continua, Volta né? tudo. Então, assim, hoje os síndicos têm essa consciência que melhora a qualidade das obras, mas e também a parte de perda de garantia. Eles estão com medo de perder A garantia. Né? a garantia. Então, por isso que eles estão cuidando. Isso é, assim, na minha opinião, uma coisa boa, porque de alguma forma você Tá educando o força mercado, a conscientização, né? Sim. Mas isso não deveria ser forçado, né? Principalmente pelos profissionais da nossa área, como eu disse no começo, é algo que deveria ser uma palavra do nosso dicionário diário. Sim. Né? São cuidados básicos, né? Sim. Você não lava seu carro, você Exatamente. não troca o pneu do seu Não carro. faz revisão a cada faz X revisão. quilômetros, né? Porque você tá andando com esse meio de transporte, né? Então, ele vai te deixar na mão. Só que a sua casa também pode te deixar na mão. Sim. Hoje, nós conseguimos analisar vários problemas que vêm ocorrendo. As redes sociais também, ela acaba sendo boa porque a gente consegue ver problemas que acontecem no Brasil todo Verdade. e fora do Brasil também. Então, nós tivemos recentemente aquelas sacadas que caíram. Verdade. Sim. Então, a gente consegue analisar isso. Isso foi o quê? Falta de manutenção. Com preventiva. certeza. Falta de uma inspeção. Com Falta certeza. de perceber o que estava acontecendo. Com certeza aquela estrutura deu sinais, né? Deu. Mas ninguém né? Viu. Ninguém, ouviu e fingiu de cego É. também, né? Tem muito isso, né? Ah, não, é só uma fissurinha ali. Não, é Não, danada, sabe não. qual que é o problema, Gi? Também, o que as pessoas falam? O concreto aguenta. Nossa, gente. O Coitado do concreto aguenta, ele é ouvindo isso. concreto. Ele é concreto. Ele é concreto. É. Não, ele é concreto. É, não, ele é concreto. não, É. gente. Não aguenta, porque ele não gosta de água. Por isso que nós temos todos os sistemas e subsistemas da construção civil. Sim. Nós precisamos ter essa compatibilização. Porque ele não gosta de água. Com certeza. A entrada de água acaba aumentando as chances de degradação, né? Isso ao longo do tempo. Ninguém faz intervenção, ninguém olha, né? Lógico que chega uma hora que vai acontecer o que aconteceu com as sacadas, né? Ele Como gosta- já tem até o ditado, né? Água mole, pedra dura, Tanto tanto bate bate. até que fura. É isso Ele aí. gosta de água quando ele tá nascendo. Depois ele não quer mais saber. É. E água de uma quantidade dosada especificamente para ele. Quanto menor, melhor, né? Então, você já tem lá uma dosagem por um tecnologista de concreto e tudo mais. Ali é a única água que ele gosta, depois não mais. Sim. Você já começa Exatamente. depois a entrar, despassiva a armadura, e aí você tem N outros problemas ali que vão só acumulando. É isso mesmo. Ô, Kelly, você comentou sobre garantias, né? Que o pessoal tá, assim, bastante preocupado na linha dos condomínios. Hoje, mais, assim, tem mais essa consciência em fazer a manutenção para não perder as garantias. Em uma obra nova, quando começam as manutenções? Porque a obra nova, a gente tem o período de garantia, né? Que aí agora a gente tem a nova norma, né? De garantia. Então, eu ia falar, a gente tem um período de garantia de 5 anos, mas na verdade, com a nova norma, agora a gente tem 1, 3 e 5, aí depende ali do sistema que a gente está falando. Mas, assim, dentro do período de garantia, o condomínio já tem que fazer manutenção em alguns itens. Sim. Quando a gente fala em garantia, você tem que pensar na parte jurídica e na parte técnica. Certo. A parte jurídica é Código de Defesa do Consumidor. Que Você são- comprou um produto e você exige um desempenho daquele produto. Então, se você entra com o Código de Defesa do Consumidor, você tem os 5 anos de garantia Certo. para um determinado item. Agora, quando você entra na garantia dos sistemas e subsistemas, você tem prazos de garantias. Então, quando as pessoas falam assim, não, mas eu tenho 5 anos de garantia, eu vou reclamar daqui com 4 anos e 9 meses. Não. Tipo, deu problema Você no primeiro ano, você vai você falar, não, vou perde- esperar 3 mais para... Você perdeu a garantia de diversos componentes. Por quê? Porque você não cuidou deles. Então, a partir do momento que você recebe um bem, você tem que começar a cuidar dele.
Então, vamos pensar em entrega de áreas comuns ou de apartamentos. É legal para que vocês aprendam isso também e dê a dica para quem estiver ouvindo, quem comprar um imóvel. Tem muitos itens que são garantia no ato da vistoria. Olha só. Por No isso, ato. é importante. Então, isso é importante também, assim, para o pessoal que, comprou um apartamento, vai receber um apartamento novo, contratar um engenheiro especialista em validação, recebimento, inspeção, até para ter essa orientação, né, Kelly? Ou se você escutar o podcast das Engenheiras Notáveis. você já vai ter uma base boa para você entender o que se você tem competência para isso. Você fala assim, eu não preciso, porque eu consigo inspecionar. O que é no ato da vistoria? Ato da vistoria é vidros, ralos, válvulas de descarga. Eu entro sempre na hidráulica. Na hidráulica, não tem jeito. Tem que ir. Você vai bem, bem nas partes molhadas também, Tá né? igual a gente, sempre acaba na área molhada, como diz a Gisele. Caixilhos. Então, assim, os vidros, aí você pega, recebe, depois você vai limpar e fala, tem um arranhado. Você perdeu. já recebeu. Perdeu a garantia daquele Perdeu a item. garantia. Caimento só. dos ralos. Olha que interessante. Então, você tem que ir com um balde, realmente. Jogar água Jogar lá, ver água, se tá indo pro ralo. Exatamente, ver se tá indo pro ralo. Não, às vezes as pessoas, os peritos, eles vão usar a bolinha de gude, vão ver com o nível. Mas você pode levar um balde. Leva um balde, enche de bem água e mais fácil joga e vê se cai. Eu instruí minha irmã a fazer isso quando ela foi receber o dela. Eu falei, olha o caimento do ralo. Sim. Principalmente, porque depois começa a virar uma piscina o box. Exatamente. E volta a água, sai Pra fora. da área externa, da área determinada, que é a área molhada. Sim. E aí você vai conviver com isso pro resto da sua vida. Sim. Tá? Então, isso para unidades. Para áreas comuns, é a mesma coisa. Você, na área comum, você tem vidros, você tem fechaduras, você tem uma série de itens que é no ato da vistoria. Olha que interessante. Então, Torneiras também? torneiras também. Apesar que torneiras, quando riscados, tá? Riscados, sim, é no ato da vistoria. Os metais, as louças dos metais, ela tem garantia do fabricante. Então, a gente não pode misturar também a garantia de um produto com a construção, tá? Então, falando em louças e metais que você falou, tem a garantia do fabricante. Fabricante, por exemplo, Deca. Deca dá uma garantia estendida. Você tem garantia de 10 anos, dependendo do item. Você consegue pegar a sua nota fiscal e ir numa assistência técnica e trocar, e eles te entregam, tipo, uma boia da válvula hidra. Você tem uma garantia gigantesca. Mas isso é um problema, na qualidade, na fabricação do item, que é a garantia que a Deca dá. Se for algo que foi comprometido durante a construção. Mau uso. Mau sim. uso, aí tá. Um outro item que é bem polêmico, as bombas. As bombas é garantia do fabricante. E a garantia do fabricante é de 1 ano. Olha Só que a gente instala as bombas 1 ano antes da entrega. Aí já... Quando ela entra pro prédio, ela já entrou sem garantia. Isso, Só que ninguém se atenta a isso. e isso é um ponto que a gente levantou com o Emílio para impermeabilização também. Porque, geralmente, os aplicadores, né, quando a gente termina, principalmente as impermeabilizações mais críticas de áreas externas, 2 anos antes do ABITS. E pela nova, né, NBR 17170 de garantias, a garantia de todo o edifício se dá a partir do ABITS. Aí foi o que eu até questionei para o Emílio, mas aí os aplicadores, eles vão ter que passar a dar, 8 anos de garantia para a construtora, vão ter que trabalhar, assim, a gente vai ter que pensar num sistema melhor que, né, a partir do ABITS tenha essa garantia. Falar, então, ainda é algo nebuloso, né, e polêmico, como você falou. Como sempre, Porque realmente, assim como a impermeabilização, tem a questão das bombas, e eu acredito que muitos itens dentro da edificação vão cair nisso, né, Sim, Kelly? porque é garantia do fabricante. É um produto, entendeu? É a mesma coisa a impermeabilização, ela entrou antes. E a impermeabilização, quando a gente entra na impermeabilização, tem outro item que eu acho bem complicado. Como dar manutenção no sistema de impermeabilização? Vamos dar um exemplo que possa ser feita a manutenção. Floreiras. Floreira, você faz a impermeabilização, você aplica uma tinta anti-raiz.
Quanto tempo dura essa tinta anti-raiz? 3 anos? Então, o condomínio tem que retirar toda aquela terra e reaplicar? Isso está claro no seu projeto ou no manual? Na verdade, Entendeu? é complexo. Esse questionamento que eu estou fazendo são as dúvidas que as pessoas têm Trazem. para poder saber se realmente vai conseguir cumprir ou não o papel de... Porque quando a gente fala da impermeabilização em si, a gente sempre fala do sistema, né? Então, nos projetos, a gente que trabalha com projeto e consultoria, a gente sempre deixa lá as diretrizes para que sejam incorporadas, né, pela construtora no manual. Mas aí nós falamos do sistema de impermeabilização. O sistema da floreira, o que ele é? Ele é o sistema, eu tenho lá desde a regularização, primer, manta, proteção mecânica, pintura anti-raiz. Esse é o sistema. Só que é um sistema que ele é protegido. Então, assim, não é um sistema que a gente pode chamar de manutenível diretamente. Para fazer a manutenção, eu tenho que quebrar, ter a quebra do revestimento. Esses sistemas que são manuteníveis só com quebra, a gente já tem que pensar num sistema de pelo menos 20 anos, que é o mínimo, né, que a norma de desempenho pede. Porém, lógico que ao longo desses 20 anos tem que haver as manutenções para que ele consiga. Só que as manutenções desses sistemas protegidos vai estar atrelada à manutenção de camadas posteriores. Então, assim, a questão realmente de drenagem, né, vai influenciar no desempenho e na durabilidade do sistema de impermeabilização. Obstrução dos ralos, a questão do ferimento, que nem você comentou, tá ali na última camada do sistema de impermeabilização. Mas, de repente, até numa manutenção do jardim, da vegetação, o cara vai lá, mete a enxada, quebrou a proteção mecânica. Então, assim, as manutenções dos sistemas protegidos vão ter que ocorrer em camadas posteriores. Mas isso é o que você falou, tem que estar claramente indicado no projeto. Sim. Tem que estar em projeto e tem que estar no manual. Exatamente. E aí sim você consegue exigir uma garantia. Exato. Tá? Exato. Aí vamos pensar também em laje de cobertura. Laje de cobertura são 2 pontos que eu acho muito importantes. Floreiras e laje de cobertura. Para a gente poder dar manutenção e poder exigir a garantia e poder ter o respaldo de conseguir essa garantia. Sim. A impermeabilização tem 5 anos de garantia. Isso tá tanto na 17170 quanto na 15575. São 5 anos. Ela permanece igual. Vida útil de projeto é outra coisa, tá? Mas de garantia. Então, por que a gente não determina... Eu gosto de pensar, eu penso. Então, se você precisa reaplicar essa pintura na sua floreira, por que você não faz alguns conjuntos de flores em outras floreiras de plástico para colocar dentro, retira, a cada 2 anos você recoloca. Isso você vai melhorar o desempenho da sua... não vai ter raiz indo. Ela vai suportar muito tempo. Vai ser fácil de dar a manutenção futura. Porque a gente tem que pensar também na manutenção. Com certeza. Você pensa numa floreira gigante. Você vai retirar toda aquela terra. Eu vejo outro, porém, eu acho que a gente até abordou isso em algum episódio, que a gente, às vezes, faz lá o projeto de paisagismo, coloca uma plantinha pequenininha. Aí que você vai lá, tem um coqueiro enorme, assim. Então, tem essa questão também, né? Mas eu acho que não só isso, assim, os próprios projetistas, como a Kelly falou, nem sempre estão preparados, porque ninguém pensa no acesso. Exato. Cara, eu já vi, assim, floreira na fachada que não tem acesso por lugar nenhum. Sim. Aí eu falei, gente, primeiro, como que a gente vai fazer a impermeabilização, drenagem? Ah, não posso pôr dreno por baixo, vou pôr dreno horizontal. Eu falei, cara, dreno horizontal em jardim, pelo amor de Deus, é o que mais dá manutenção, entope, o pessoal não consegue fazer a manutenção adequada, a obra nunca acerta o nível, né? Ou fica de mais ou fica de menos. Gente, e a manutenção disso? Ah, não sei. Então, assim, o projeto é lindo nas imagens, é maravilhoso. Mas aí não tem previsto acesso para manutenção. Então, é o que você falou. Assim, os profissionais ainda não estão conscientes. Os profissionais de projeto, principalmente, né? Isso, porque você precisa vir essa diretriz lá de trás. Não é só na execução. E aí, vamos para lá de cobertura, que você também tem que dar essa manutenção para você não perder a garantia do sistema de impermeabilização. O que você tem que fazer? Por que nós, estudiosos, não pensamos em não ter aquela proteção mecânica lá em cima
e fazer alguma coisa com piso elevado. Porque se a gente tem uma platibanda, de 50 centímetros, tô falando de platibanda baixinha, 50 centímetros, e aí depois vai ter um guarda-corpo, né? Porque também é para segurança. Sim. Ou você tem uma platibanda de 30, para você poder fazer a virada, no mínimo, vai ter 30. Tá, por que você não faz um piso elevado de 10 centímetros? E aí você deixa sua impermeabilização mais fácil. Bem acessível, né? E acessível para você aumentar a vida útil. E aí sim você dá uma manutenção. Agora você pega, faz a proteção mecânica, o contrapiso de 5 centímetros. Quando você vai dar essa manutenção daqui 5 anos, daqui 8 anos, o que você tem que fazer? Quebrar tudo. Sim. Isso é custo, isso é trabalho. E aí o que as pessoas fazem? Vamos fazer por cima. E aí começa a ter o problema que você falou. O nosso exemplo lá de trás, que aí você começa a dar sobrecarga. E aí, que nem eu comentei, assim, coberturas, o que tem entrado hoje, né? Vão envolvendo fases e profissionais da cadeia como um todo, né? É o que você falou. É muito interessante o ponto de vista de quem faz a manutenção, porque já enxerga, tipo, gente, isso aqui vai dar, isso tem dificuldade, isso aqui tem... Só que o pessoal que tá lá no projeto, principalmente, que eu acho que não tem jeito, né, pessoal? Projeto hoje, quem manda, quem dita ainda é a arquitetura. Quando você chega, né, num cliente, eu falo porque eu sou lá um complementar da né, que é a impermeabilização. Mas você chega lá, a arquitetura, não, gente, a gente já vendeu, o produto é assim, o cliente não abre mão, o arquiteto não aprovou. Eu falei, gente, tudo bem, mas tem que fazer manutenção nas posteriores, nas camadas. Vai fazer o quê? Você vai entregar isso na mão do condomínio. Ele vai ter que ir lá ficar olhando a proteção mecânica, tem fissura, não fissurou, descolou, não descolou, dreno e tal, porque vai depender disso. Se a gente pensar num sistema que acesse direto, muito melhor. Mas, geralmente, o impacto, você tem que ver o trabalho, principalmente os jardins. Os jardins, para a gente tirar vegetação com raízes profundas, que é o que a gente comentou, de área impermeabilizada, é terrível, terrível. O pessoal fala, não, mas a gente já vendeu a imagem. Eu falei, gente, mas isso vai dar problema. Dito e feito, 1 ano depois, a assistência técnica chama, a gente vai lá, furou, fala, então, tá vendo, gente, isso aqui não dá. Aí a assistência orienta o condomínio, aí o condomínio vai trocar a vegetação, então... É como se a gente estivesse correndo atrás do rabo. É o que a Kelly falou. É importante, assim, todos terem essa consciência. A manutenção, gente, é realidade. Não tem essa de, depois o condomínio vê, depois a obra. Eu penso não, como gente, faz. É no projeto que tem que nascer. No projeto. E aí, para facilitar, porque as pessoas esquecem também que condomínio tem uma programação de receita e despesa muito redonda. Verdade. Ela não tem folga de dinheiro. Sim. É exatamente o que está programado. Então, não tem caixa. Você não tem um prédio que consiga ter uma verba guardada lá para fazer essas manutenções. Não tem. E quando você tem tudo planejado, você consegue planejar a verba também. Sim. Né? Então, assim, falta... na parte da garantia, a gente precisa melhorar para poder realmente... os dois lados ficarem confortáveis. Sim. O lado que recebeu conseguir fazer a manutenção. Ter informação para isso. E a a obra ter sido concebida para isso, né, Kelly? E a construtora se defender e fazer da maneira certa. Nós temos até na parte de manutenção que o custo é muito alto para ambos os lados. Vai ficar alto tanto para o condomínio quanto para a construtora. E nós temos a 5674, que ela determina uma verba para manutenção, para assistência técnica. E a NBR 5674 veio antes da de desempenho. Veio... eu não lembro a data agora, mas ela tá... Eu sempre tenho uma escadinha para poder seguir. Desempenho, a 5674, a 14037, e aí vai subindo. Aí a própria norma traz já uma porcentagem do quanto deve ser previsto. Sim, então a gente tem essa porcentagem, quanto deve ser para assistência técnica, que é de 1,5% a 2% do valor do orçamento da obra. Então, você tem uma obra de 100 mil, vou falar números pequenos, porque eu tô acostumada com número grande. Então, vou falar número pequeno. Você tem uma obra de uma casa de 100 mil, você vai deixar 1,5% a 2% dessa verba para os 5 anos de manutenção.
que é os 5 anos de Código de Defesa do Consumidor. Só que as construtoras, elas ultrapassam esse valor. Então, o que acontece? Quando ela ultrapassa esse valor, ela está tendo prejuízo. O Departamento de Assistência Técnica só gera prejuízo. Mas esse prejuízo está sendo ocasionado por quem? Esse prejuízo está sendo ocasionado pelos projetistas. Exato. Lá onde Lá está atrás. nascendo a obra, E depois pelos executores. Quem são os executores? São os engenheiros. Que os engenheiros, hoje em dia, não vão na obra. Eles ficam sentados na frente do computador, fazendo medição de empreiteiro. Fazer um parênteses Só aqui, ó. burocrático. Professor Tomazelli sempre fala que tem engenheiro de ar-condicionado. Exatamente. Que fica lá sentado dentro do container, só no ar-condicionado e não vai No ver a computador. obra. Exatamente. Então, aí, a gente começou dali de trás. Projeto que não teve o embasamento certo e não pensou. Por isso que os arquitetos, eles precisam se especializar, eles precisam entrar numa pós-graduação de manifestação patológica, de patologia na construção civil. Por quê? Para ele entender e ele projetar de forma melhor. Sim. Exatamente. Então, tem alguns arquitetos que fazem no IDD, e aí eu já falo, gente, esses são os melhores arquitetos do mercado. Porque ele vai entender exatamente o que ele está projetando. Exatamente. Então, você tem o projeto, a execução das pessoas que não estão especializadas, dos engenheiros de obras que não leem normas, Verdade. que não se especializam, que estão obsoletos. Sim. Que a gente acabou de falar. Exatamente. E aí a gente vem para a entrega. Quando você vai para a entrega, o condomínio recebe o seu bem e ele não consegue dar a manutenção. Ele já vem com problema, né? Ele Na verdade, já ele vem já com vem problema. Já doente. nasce problemático. Então, né? isso a gente precisa melhorar muito. E nós já estamos no ano de 2023. Então, a gente vem falando sobre isso. Melhorou bastante. Só que hoje nós temos uma queda na qualidade da nossa mão de obra. Então, a nossa mão de obra era melhor e hoje ela está pior. Porque os mestres de obras que a gente tinha anos atrás já se aposentaram. Já se aposentaram. E eles não já fizeram morreram. escolas. Já se foram, né? Não fizeram escola. Verdade. Então, hoje em dia, o servente virou pedreiro. E aí você não tem uma obra com esquadro, você não tem um nível correto, ele não sabe nem tirar o nível. Gente, se vocês... A gente que nem piscina é um item super problemático. Você falou de nível. Cara, quando eu falei... Eu não sei pra quem que eu comentei, né? Falei, gente, a gente sempre orienta impermeabilização de piscinas suspensas. Acerta o nível antes da impermeabilização, para você não espessar a proteção. Se você coloca lá 10 centímetros em cima da manta asfáltica, 12, claro que aquilo vai fissurar, vai dar eflorescência. Com o tempo, isso pode descolar, porque a aderência já é comprometida, né? De um sistema rígido em cima de um flexível. Aí viraram pra mim e falaram, mentira, que tem piscina que é concretada que precisa nivelar 10 centímetros. Falei, cara, todo dia, tipo, não é uma exceção, sabe? Então, você olha assim e fala, cara, não é possível que concretaram. Eu falei, é possível, gente. Gente, os mestres de obra não sabem tirar o prumo de um prédio. Tá difícil. Tá complexo. Se você olha para os prédios novos, recém-entregues, com um terraço desalinhado. Ou seja, esse erro veio desde a estrutura. Nossa, gente. Problema muito grave, Então, né? assim, vamos nos conscientizar de fazer as manutenções? Sim. Mas a gente precisa receber as informações. Tem que começar lá atrás. Começar na nossa boa engenharia. E aí, sim, consequentemente, os nossos condomínios serão bem mais cuidados, o nosso bem vai ser mais cuidado e vai gerar um bom desempenho da nossa construção, que é o que a gente preza. Sim, isso que é o que a gente importante. preza. E diminuir prejuízos para ambos os lados. Exatamente. Porque quando a gente começa a falar em custo, a gente tem prejuízo dos dois pra lados. todo mundo. Kelly, a gente falou bastante de manutenção, assim, mas agora a gente quer saber um pouquinho, assim, mas eu acredito que seja a sua rotina, né? Como que funciona as questões de manutenção quando tem um especialista envolvido, né? Você faz uma vistoria prévia, você tem inspeções periódicas. Conta pra gente como que funciona esse processo quando tem
um especialista ali que tá demandando as ações, né? Tá. A minha empresa faz uma gestão condominial. O que a gente faz? Primeiro, nós fazemos uma inspeção básica, geral, de cima a baixo, que é um check-up da sua construção. Falando em inspeção predial, a primeira vez que eu estudei sobre isso foi no ano de 2002, mais ou menos, quando o IBAP São Paulo começou a falar sobre isso, tá? Então, eu venho com essa bagagem, né? De muitos anos. Eu sou ruim de data, mas foi uma imersão que foi feita pelo IBAP São Paulo, só para falar sobre inspeção predial. Então, foram 24 horas, mais ou menos, ou 36 horas, da gente dentro de um auditório, começando a conscientizar isso, que é esse check-up da construção civil, da nossa edificação. Então, a gente começa com esse check-up, e aí a gente vai analisar os pontos críticos. Quais são os pontos críticos? O que não foi feito manutenção e é emergencial, o que a gente consegue esperar, e o que dá para programar. Então, são 3 fases. Primeiro, a fase inicial, que é grave, que não tem como você esperar, você precisa fazer imediato. Então, só um técnico consegue avaliar isso. E aí, você começa a programar isso. Essa programação tem que ser feita ao longo de 2 anos. Por quê? Porque o condomínio precisa se programar. Sim. Ele precisa fazer uma assembleia, precisa fazer uma arrecadação. Olha que interessante. Então, você tendo uma empresa especializada, um técnico para orientar, fazer toda essa parte de planejamento, o condomínio consegue se planejar financeiramente. Sim, né? É para isso. Então, você consegue falar para ele, olha, nós vamos arrecadar tanto para poder fazer essa demanda nos próximos 6 meses. Depois, nos próximos 6 meses, nós vamos programar essas outras que estão também próximo de chegar no urgente. E aí, você vai gastar menos. Então, você consegue fazer essa previsão financeira. E aí, nós fazemos acompanhamento mensal. Todo mês, nós vamos no condomínio para poder acompanhar e fazer a inspeção junto com o manutencista ou com o zelador, para explicar para ele, olha, esse item já não estava assim o mês passado, só que agora ele já está. Vamos ter que cuidar. E isso tudo é lançado dentro de um sistema. A minha empresa tem um sistema próprio, que o meu sócio, que é o meu marido, ele é da parte de TI, e ele desenvolveu todo o sistema da empresa. Então, nós temos emissor de relatórios fotográficos com mais agilidade, e nós temos um sistema de vistorias. E esse sistema de vistoria nós acompanhamos mensalmente. E agora a gente está implantando o sistema de plano de manutenção. Que bacana. Para quê? Para que você tenha documentado realmente que você fez aquela manutenção. E nesses condomínios a gente consegue fazer toda essa programação financeira e a programação da boa técnica. Então, uma vez por mês a gente vai e faz essa assessoria, só que a gente sempre atende o condomínio. Como que nós atendemos? Precisa fazer a manutenção na fachada. Nós fazemos toda a parte de cotação e concorrência com as melhores empresas para poder fazer essa manutenção. Que legal. Isso é super importante. Com certeza. Seria uma equalização não só financeira, mas de escopo técnico, exato. né? Sim, exatamente. Porque o que a gente vê é o que você falou, a qualidade, infelizmente, da mão de obra está cada vez pior. O pessoal, se não tem um técnico, assim como você, para fazer essa análise e equalização, acaba contratando por preço, sim, que normalmente está fora do escopo técnico, e aí a gente sabe onde vai dar, né? Então a gente faz esse acompanhamento. Então, vamos equalizar todas as propostas para fazer essa manutenção e ter os cuidados no prazo certo. Isso é maravilhoso. No período certo, porque não adianta você fazer a manutenção na fachada depois de 5 anos. Você já perdeu a garantia. A fachada, a manutenção tem que ser feita a cada 3 anos. Você tem que fazer uma inspeção. Como você faz essa inspeção? O que você tem que avaliar, né? Você precisa de um operário para descer na cadeirinha para fazer essa inspeção, ver se tem fissura, ver como é que tá os elementos, melhorar uma junta, trocar uma junta. Isso é a cada 3 anos. Então, a gente instrui os clientes dessa forma. E aí, os condomínios acabam gastando menos e tendo uma previsão e uma programação. E aí, pessoal, dica com a Kelly aqui está cheio de dicas. Você não pode perder esse episódio mesmo. É isso mesmo. Um síndico que nós prestamos serviço me ligou ontem para perguntar como que ele ia fazer uma demanda de retirada de entulho
dentro das unidades que estão em reforma, que é um condomínio que está em implantação. E aí ele falou, a gente pode instalar, é legal dar esse exemplo, porque as pessoas vão entender que tem coisas que você não pode fazer na fase de implantação. Então, o que ele pediu? Ele pediu, vamos colocar uma cremalheira? Aí eu falei, não vamos colocar uma cremalheira. Por quê? Porque você vai ter que pinar essa cremalheira na sua fachada. A sua fachada está na garantia. Você vai perder a garantia. Só que a gente precisa solucionar os problemas, porque engenheiro soluciona problemas. Sim. Então, o que eu falei para ele? Vamos pensar. O elevador é pequeno, são várias unidades, está com poucas reformas que estão acontecendo, que também a gente faz esse trabalho da 16280, já está tumultuando o condomínio. Então, o que eu falei? Vamos pensar em instalar um balancim. Porque o balancim, você tendo um operador, e isso tudo depende do padrão do condomínio, tá, gente? E do volume. Então, instala um balancim, você vai descer com ele na fachada. Pode acontecer, sim, problema com uma ventania, o balancim bater, quebrar alguma coisa? Pode. Mas é previsível. E sim, isso, o seguro do condomínio, todo condomínio tem que ter seguro. Ele vai cobrir. Então, pronto. Agora, você pinar na fachada toda, para você ter uma cremalheira, você vai ter problema. Você vai perder sua garantia da fachada. E aí, a gente conversou, chegamos numa conclusão. Ele, Kelly, ótima ideia, vamos pensar nisso. Então, aí, já passei para ele empresas de locação de equipamentos, para ele ligar, fazer esse primeiro contato e trazer para mim as demandas. Olha, Kelly, a empresa tal falou isso, a empresa X falou isso, a empresa Y falou isso. Então, e outro detalhe, ele precisa de um operador. Vai ter que ter um operador dentro desse balancim. Capacitado para isso. Capacitado. Então, assim, só que vale a pena? Os condôminos aceitam isso? É um problema que você tem? Então, você tem que dar soluções. Nós precisamos pensar. E nós, a minha empresa, né, ela preza por auxiliar os clientes e ajudar. Então, não é só resolver problema, não. É você pensar junto. Sim. Não é só a técnica ali, mas você vê, isso era um problema, assim, que envolvia, né, a técnica, mas a técnica ali estaria secundária porque você está resolvendo um problema de logística dentro do condomínio, né? Exatamente. Para quem está reformando, vai parar elevador, aí o pessoal vai reclamar, pô, o elevador está sendo usado, né, para reforma. Então, você vê que já vai além, né? Vai além. É que você pensa no macro, né? Você não está pensando na técnica, você está pensando em todo o processo que envolve essa técnica. Que é o importante. Então, por isso que eu uso gestão condominial. Gestão técnica condominial. E não engenharia condominial. Porque a engenharia é muito... É o técnico. E você tem que auxiliar a resolver problemas. Sim. Verdade. Muito bom, entendeu? Muito bom exemplo. Eu gostei disso. Então, a gente presta essa gestão técnica condominial. Muito bom mesmo. E agora, sim, a gente falou que está aumentando o número de síndicos profissionais, né? Como que é a abordagem, por exemplo, um síndico que ele é leigo, a gente sabe que a grande maioria ainda tem os síndicos que são leigos nessa parte, e já tem o síndico profissional. Como que você enxerga, assim... como posso dizer, o trabalho com um síndico profissional e um síndico que não tem toda essa questão profissional, assim? O síndico leigo, ele é mais fácil quando ele é orgânico. Temos o profissional e o orgânico. O orgânico é o morador. Uhum. O morador, ele é mais fácil de lidar porque ele confia em você. O síndico profissional, ele fica com o pé atrás pensando que você quer tirar proveito da situação. E tem muitos síndicos profissionais que são engenheiros hoje. Tá. Só que os engenheiros, eles não podem atuar em causa própria. Então, ele precisa ter uma outra empresa para falar por ele. Então, isso é... Quando ele é engenheiro, ele é mais fácil. Porque aí ele precisa de uma outra técnica e aí a gente consegue conversar tecnicamente. Mas... Como eu falei anteriormente, não é só falar tecnicamente. É uma gestão. Você precisa entender o que é condomínio. Pensar no todo, né? Pensar no todo.
Então, é bem mais complexo. Mas está sendo mais fácil com os síndicos profissionais, porque eles têm uma responsabilidade, eles entendem a responsabilidade. Quando você é morador, o orgânico, você pensa assim, eu só estou ajudando o meu condomínio. Não, ele não tem noção da responsabilidade que ele tem que na ele mão, tem. né? É não verdade. tem a menor noção. Então, e o síndico profissional já tem, porque ele assinou um contrato. Então, ele sabe de tudo que pode acontecer. Nós temos normas que a gente precisa implementar, que é a 14037, que fala de manutenção, uso e operação. E a gente tem a 16280. E a 16280, as pessoas acabam ignorando. Que é a de reforma. Que é a de reforma. Mas é reforma não só na unidade, na área comum também. Não é só em prédio residencial, é comercial também. Ela se aplica para tudo. E nós temos leis vinculadas com a 16280, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Que legal isso aí. Em outros estados eu não tenho conhecimento, mas em São Paulo nós temos uma lei complementar. Você vê o nível de responsabilidade, né? Porque quando a gente tem lei e norma, a lei que manda. Exatamente. Sim. É a lei que manda. E as pessoas estão sendo, como é que a gente pode dizer, descuidadas em não ter um acompanhamento do que está acontecendo dentro da unidade. E aí, quando a gente fala dentro da unidade, eu não quero saber o que está acontecendo com o empreiteiro ou a construtora que foi contratada. Eu quero respaldar o bem. Eu quero respaldar o condomínio. Tá? Que é super importante. Com certeza. Pode fazer merchan? Claro. Pode. Então Fique à vontade. Nós temos um curso no IDD que fala só sobre a norma 16280. E nesse curso, o que a gente fala? Eu ensino o que é um condomínio, o que é uma ata, o que é uma convenção. Então, ele aprende a lidar com um condomínio. Olha aí, gente, dica para os síndicos de plantão, né? isso Curso mesmo. Síndicos, engenheiros que atuam aí também na parte, né, de apoio, manutenção, consultoria, condomínio, tem que dominar, é básico, né? Que trabalha em construtora hoje, aqui em São Paulo, nós temos muitas construtoras de um bom padrão, fazendo reformas em apartamentos. Sim. Porque são casas verticais. São casas verticais. Então, é muito... Tem apartamentos de 200 metros, 500 metros, 800 metros. Então, são contratadas construtoras. E os engenheiros dessas construtoras não têm noção da 16280. Precisa, né? Então, assim, nós temos esse curso no IDD que o Daer e o Deluca percebem as necessidades que a gente tem no mercado e colocam profissionais gabaritados para ensinar e para trazer mais conhecimento. Nós vamos ter a próxima turma agora em setembro. Aí, pessoal, então... Que legal, já tem previsão de turma nova, já façam inscrições, porque esses cursos de extensão do IDD tem vaga limitada, gente. Então, corre, né, Kelly, para garantir ali. Gostei, viu? Eu também. Gostei. É isso mesmo. Quem sabe eu não até apareço. Eu já tô aqui pensando aqui em fazer minha inscrição. Apareço, me chama no Instagram que eu consigo um desconto. Aê, tá vendo, pessoal? Dá pra ter desconto cumulativo? Não começa. Não começa. É porque o pessoal que segue, a gente também tem discurso, tem desconto nos cursos de extensão. Ai, que legal. Então, tem gente, também. só colocar o código das engenheiras notáveis. Hashtag engenheiros notáveis. Isso aí. Ótimo. Gente, passa muito rápido. 1 hora é muito rápido. Tem muito assunto, hein? A gente vai ter o Kelly 2.0. Com certeza, com certeza. Pode chamar. Com certeza. Você viu que isso foi só para dar um gostinho, né? Pra gente começar a falar foi uma breve introdução aí, pessoal. Não é o assunto todo, não acabou, não. Exatamente. Isso mesmo. Deixa eu só dar um recado. Não, mas a gente vai pedir o seu recado, pode ter certeza. Não, mas eu quero que o pessoal fale nos comentários. Nós temos várias normas que a gente precisa destrinchar. 15575, que todo mundo já conhece. A 9476, 14037, 16280. 5674 também, né? 5674 também. Então, fala qual vocês querem para que a gente volte com esses assuntos. Aí vocês falam, eu quero um podcast só com essa norma. As meninas vão pensar nisso. É isso aí, pessoal. Deixa os seus comentários aí nas nossas
caixinhas aqui, aí coloca aqui, né? E sai lá. Mas assim, o bate-papo foi excelente, Kelly. E a gente sempre pede para o nosso convidado que deixe um recado, deixe uma mensagem aí para os engenheiros que estão iniciando aí na carreira, os estudantes, ou até mesmo quem já está trilhando essa carreira aí há alguns anos. Deixa um recado para eles de como eles podem melhorar o de conhecimento. Afinal, a gente já falou bastante também, né? Mas como seguir nessa linha de manutenção? Eu queria até complementar, principalmente manutenção, que é um assunto, assim, é legal deixar essa mensagem para quem quer entrar na área, o que fazer. E quem já está. Mas principalmente o que você que está no dia a dia vendo aí as dificuldades, que a gente conversou sobre projeto, acessos e tudo mais, deixaria de mensagem também para quem projeta e para quem é síndico, né? Com relação à manutenção. Porque são pessoas, são profissionais que precisam estar conscientes, né? Então, um recado de quem tá ali sentindo a dor todo dia faz a diferença. Total, né? Sempre falo que a gente aprende mais com os erros do que com as coisas fáceis, né? É verdade. Então, assim, para os projetistas de arquitetura entenderem melhor todas as interfaces dos outros sistemas, não adianta só pensar na estética, e sim como um conjunto, como um todo, porque o problema vai acontecer. São problemas, assim, que têm um desgaste muito grande para o cliente e para o construtor, que acaba recebendo as reclamações. E para o projetista, que tem que voltar lá para resolver um problema que foi gerado desde a concepção. Então, assim, a gente tem que se conscientizar, se unir mais para ver todos os profissionais envolvidos falar dos problemas que acontecem em cada área. Nós não sabemos tudo, mas nós temos instituições que sabem que tem vários profissionais que vão poder agregar. Nós temos instituições como o Alcompat, nós temos a faculdade que é o IDD, que é uma faculdade respeitada e com profissionais qualificados. Nós temos o IBRACON, nós temos a ABSIC, nós temos uma série de instituições que dão todos esses respaldos. Nós temos o IB, que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Nós temos o AEI, que eu sou apaixonada pelo AEI. Trabalho do pessoal. Então, assim, vocês, todos os projetistas têm acesso a essas instituições. Então, procurem essas instituições para se especializar, tá? E aí, falar um pouquinho dos síndicos também. Não cair nessa seara de fazer o mais barato com o pedreiro, com o faz-tudo. Contrate uma empresa de engenharia ou uma empresa qualificada para que você consiga ter uma redução de custo e ter uma gestão melhor do seu condomínio. E nisso você vai conseguir ter uma despesa e uma receita melhor e vai agregar na sua gestão, tá certo? E para os estudantes, estudem, se especializem, se associem a instituições sérias no mercado, leiam normas, porque isso é muito importante. Sigam pessoas no Instagram, que é o que está pegando no momento, no TikTok, no Instagram. Que agreguem, né? Que agreguem. Não escutem o que as pessoas falem sem questionar. Questionem a pessoa. Entendam qual é a jornada desta pessoa. Da onde essa pessoa veio? Quantos anos ela está no mercado? O que ela faz? Então, conversem com as pessoas. Não pensem que o Instagram é só o que você está vendo na tela. Sim. Conversa com a pessoa, vê se a pessoa vai te responder. Questiona essa pessoa. Marca um bate-papo com essa pessoa. Claro. Exatamente. Então, assim, façam isso. Porque você tem uma geração muito questionadora. Sim. E isso é bom, ter essa geração questionadora. Sim. Só que não caiam em Enciladas aí do Instagram, né? Em ciladas do Instagram. Porque a gente precisa colocar seriedade na nossa área. A nossa área, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Nós fazemos pontes, nós fazemos prédios, nós fazemos hospitais, nós fazemos escritórios, nós fazemos casas. Pessoas moram dentro dessas casas. Sim. E se você começar a construir com irresponsabilidade, você vai causar acidentes graves. Então, vamos ser responsáveis. Vamos nos especializar. Isso. Sou séria, viu, gente? Excelente, muito excelente. bom. Amei o recado. Eu também. E assim,
diretíssimo, né? Gostei muito, tanto para o síndico, para os novos profissionais, para os profissionais que já atuam, porque, gente, realmente, engenharia é coisa séria, né, Kelly? Não dá para brincar. Queria agradecer mais uma vez, de verdade, assim, faz tempo que a gente tá conversando, vamos gravar, tal dia, não dá, tentando alinhar a agenda, a gente queria muito que você viesse, a gente agradece muito você compartilhar essa sua experiência, que é extremamente importante, né, para nós, para os seguidores, para a engenharia em si, né, e com certeza vamos marcar próximos, vai ter continuidade, porque tem muita coisa boa aí para compartilhar, né. Esperem parte 2, pessoal. Com certeza. Vamos sim, eu estou à disposição. Tudo para nossa engenharia, para melhorar e levar conhecimento. Isso aí, eu faço com todo amor e carinho. Isso aí, Kelly. Então, estamos todas no mesmo barco, então. Com certeza. Kelly, deixa suas redes sociais, a da sua empresa, para o pessoal que quer te seguir, acompanhar um pouco do seu trabalho, conhecer um pouco mais o trabalho da sua empresa aí também. Tá certo. O meu Instagram é eng.kellyramos, Kelly. E a minha empresa é @Vistum Consultoria. Então, só seguir. E o meu Instagram, só para falar para vocês, ele foi fechado, eu fechei, porque eu estou selecionando quem vai entrar. Por quê? Porque eu quero pessoas que estão com seriedade para aprender engenharia. Então, eu olho um por um para aceitar. Olha que Todos legal, os dias tem 10 pessoas, 5, 8, 15, eu olho um por um. E eu aceito e sigo de volta. E converso, bato um papo, porque isso é ter uma rede social humanizada. Eu não quero ter uma rede social para ganhar seguidores. Eu quero ter uma rede social para agregar. Então, esse é o meu recado. É a verdadeira influenciadora. Com certeza. Mas é influenciadora, boa influenciadora. Não, que tem aquela diferencinha lá, né? De influencer e influenciadora. A Kelly é influenciadora. Isso aí. Isso aí, pessoal. Gi, deixa aí também suas redes. Meu é @eng.gisele.azevedo. Sigam também @menezesma e claro, né, pessoal, Engenheiras Notáveis. Mais uma vez agradecemos aos nossos patrocinadores. Isso aí, né? o nosso muito obrigado à Procrio, a Imper Solutions, a Soncine, ao IDD e a Suprema. Muito obrigada mais uma vez. Sigam eles também nas redes sociais, não esqueçam. Isso aí, pessoal, são parceiros muito bons, né? A gente fala sempre do IDD, a Kelly trouxe isso também. Então, para quem quer se capacitar, né? Cursos aí de pós, de extensão, se atualizem, né? Se especializem para serem profissionais diferenciados, não só na carreira profissional, mas na vida das pessoas. É isso aí. Né? Agradecer vocês também que nos acompanham, compartilham o conteúdo e nos vemos no próximo episódio. Não esqueçam de seguir as Engenheiras Notáveis, hein? Isso aí. Nas redes sociais, no YouTube e nos streamings também. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.